Olá, meus amigos e minhas amigas. Que alegria de poder estar aqui junto a vocês no NEFA, refletindo um pouquinho sobre a nossa doutrina tão querida, que tanto nos ensina todos os dias. E hoje nos coube fazer breves reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, dos itens 18 a 21. Então que a gente possa agradecer a oportunidade de estarmos refletindo juntos, eu daqui, vocês daí, que os bons amigos espirituais desta casa de amor possam envolver os nossos pensamentos, dando a oportunidade de absorvermos esses conhecimentos que a doutrina nos proporciona e dar a melhor interpretação possível a partir dela. Graças a Deus. Então, meus amigos, esse item, ele fala especificamente da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Como eu disse, é o capítulo 27, no seu item 18 a 21, né? Que é o capítulo Pedi e Obtereis. Bom, o capítulo ele começa com a seguinte frase: a prece é implorada pelos espíritos sofredores. Ela lhes é útil porque, ao verem que se pensa neles, sentem-se menos abandonados, são menos infelizes. E aí é interessante, né? Quando a gente faz aniversário, já aconteceu de você fazer aniversário e as pessoas não te darem parabéns, as pessoas não falarem com você? Pois é. Imagine o sentimento de quem já partiu, ao não ser lembrado, ao não ser, é, 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 ao não receber as energias de amor que nós podemos emitir e enviar para eles, né? Então, é nesse mesmo caminho. Quando nós emitimos essas energias, ou deixamos eles felizes, ou menos infelizes, como diz aqui na obra. A prece, porém, tem sobre eles uma ação mais direta. Por que mais direta? Porque eles estão desencarnados, ou seja, fora do corpo físico. E quando nós estamos fora do corpo físico, na nossa condição de espíritos imortais que somos, recebemos e percebemos as vibrações muito mais do que quando estamos nesta armadura de carne, bendita armadura de carne que nos ajuda a aprender bastante, né? Então a prece reanima-lhes a coragem, provoca-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento, pela reparação e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que a prece não só consegue aliviar, como abreviar os seus sofrimentos. Então, a prece, ela vai ser o bálsamo para aqueles nossos irmãos de todas as categorias que já desencarnaram. Quando a gente emite uma prece sincera, uma prece de amor em direção a esses companheiros, as suas dores, elas diminuem. Ele se sente mais fortalecido, ele sente mais coragem. E aí a gente pode considerar e convidar a todos a lerem o livro Céu e Inferno, na sua parte segunda, aonde existem vários espíritos, espíritos felizes, espíritos suicidas, vários espíritos, que vão dar declarações a Allan Kardec através do processo de evocação. E não raro eles vão dizer ou vão pedir por preces. Isso é muito comum, né? É muito normal na casa espírita, em algumas ocasiões, né, na comunicação através da psicografia, da psicofonia, espíritos assim como nós, né, do mesmo grau, um grau muito parecido evolutivo que a gente, virem para pedir que façam preces por eles, né, visto o quanto é forte o poder da prece para com esses irmãos. E aí,
vale a pena a gente dar uma fugida lá no Livro dos Espíritos, né? No nosso querido Livro dos Espíritos. Essa daqui é a versão bem clássica. E aí a gente pode ir lá na questão 320, né? Do capítulo que fala sobre... capítulo 6, que é a parte segunda, falando sobre da vida espírita. Aonde, na questão 320, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, o que lhes foram caros na Terra? Então, aqueles que nós amamos, né? Quando nós estivermos no plano espiritual, nós seremos sensibilizados quando aqueles que nós amamos lembrarem de nós, fizerem uma prece, por exemplo, em nosso nome. E aí os espíritos respondem: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo, ou seja, serve-lhes de tranquilizante, serve-lhes para renovar as suas energias, serve para mudar as suas perspectivas, né? Entre aspas, claro, é uma bomba de energias do bem que a gente lança sobre os nossos irmãos desencarnados quando nós direcionamos as nossas energias. Hoje em dia, na era digital, todo dia a gente manda mensagem para as pessoas. Todo dia a gente manda mensagem, bom dia, boa tarde, boa noite, manda foto, como é que tá. Na pandemia isso se deu cada vez mais intensamente. E por que a gente não manda mensagem para aqueles que partiram? Aqueles que eu mando para aqueles que partiram, eu não preciso de pacote de dados no meu celular, eu não preciso de Wi-Fi, eu não preciso de aparelho, ou melhor, o único aparelho que eu preciso sou eu mesmo, espírito imortal, que através do pensamento posso emitir presentes, posso emitir bons dias para os nossos amores, ou até mesmo para aqueles espíritos que nós não conhecemos, mas que desejamos as vibrações de bem, as vibrações de recuperação. Tá? E aí, continuando aqui no item 19 do nosso Pedi Obtereis, sobre a prece da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Na 19 ele diz assim: certas pessoas não admitem a prece pelos mortos porque, de acordo com as suas crenças, só existem duas alternativas para a alma: ser salva ou ser condenada às penas eternas. E tanto para um caso quanto para o outro, a prece é inútil. Então, veja, o espiritismo, isso a gente já passou dessa fase, né? A gente sabe que o espiritismo, ele não acredita nem em céu, nem em inferno, né? Às vezes nós usamos a nomenclatura de umbral e colônia espiritual, como se isso fosse a mesma coisa. E nós sabemos que não é a mesma coisa. Não existe condenação eterna no espiritismo, não existe salvação eterna, ninguém ser salvo por uma alma superior, por uma força superior. A gente sabe que o espiritismo nos apresenta a questão da autonomia. Mas as crenças antigas, as crenças que têm a moral heteronoma como o seu princípio, elas vão acreditar nisso. Então a pessoa desencarnou, a pessoa faleceu, ela vai para o céu. E aí, se ela vai para o céu, ela teve méritos de ir para o céu, ela já está salva. Então, por que eu vou fazer prece por ela? Se ela for condenada, ela vai para o inferno. Então, por que eu vou fazer prece se já está condenada? Nós, espíritas, sabemos que não. Sabemos que todos nós temos um ciclo de encarna, vive aquela existência, desencarna, volta para o plano espiritual e assim por diante. Então nós já fomos desencarnados algumas vezes, né? E aí a gente para pensar, puxa, por que não fazer a prece, né? E aí existe uma grandíssima discussão sobre fazer prece para os desencarnados dentro da nossa casa. E a minha mãe, Solange Brandão, quem me introduziu na doutrina espírita, ela questionou muito isso durante algum tempo e conversou com a nossa querida amiga Amália Cordeiro.
do Centro Espírita Leon Denis, que pôde explicar isso com clareza, né? A Amália disse que nós podemos e devemos orar pelos mortos em casa. Isso é uma forma de caridade. E aí a gente precisa entender apenas uma diferença. Orar pelo próximo, orar pelo desencarnado, não é evocar o desencarnado. São duas coisas distintas. Evocar. O que é evocar? É chamar para perto de mim. Ah, meu Deus, fulano de tal, por que você morreu? Ou então, vem aqui que eu quero ficar com você, eu quero você perto de mim. Isso é um processo de evocação. Me mande notícias, vem aqui me mandar notícias, fale comigo. Isso é um processo de evocar, né? E isso atrai o espírito, dependendo do seu grau evolutivo, para perto de nós. Não é isso que a gente está falando para fazer. Né? Não é isso que a doutrina espírita está nos ensinando. O que a doutrina espírita está nos ensinando é que a gente deve fazer a prece por esse irmão. Ou seja, pedir a Deus Todo-Poderoso, a doutrina, aos amigos espirituais, pedir a um santo da minha crença, enfim, pedir intercessão por aquele amor, por aquele indivíduo. Né? Então, Jesus, eu gostaria de pedir a você, na sua imensa benevolência, que você olhasse pela minha mãezinha, que ela possa se sentir reconfortada, que ela saiba que a saudade que nós sentimos é uma saudade de profundo amor, que eu tenho certeza que no futuro nós estaremos lado a lado novamente, porque a morte não existe. E assim por diante. Então eu estou me conectando a esse espírito e pedindo intercessão pelo outro. Isso é um exemplo clássico da caridade. E é um exemplo clássico da caridade porque, veja, você não precisa de absolutamente nada para realizar essa caridade. Então quando eu vejo uma pessoa desencarnando, né, quando eu vou a um sepultamento de alguém, às vezes a gente fica perdendo tanto tempo, né, em conversas desnecessárias, em conversas superficiais. Por que a gente não gasta um bom tempo enviando essas energias, essas vibrações aos nossos companheiros, né? Sem discutir valor de crença, admitamos por um instante a existência de penas eternas, ou seja, céu e inferno, né? E irreversíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes dar um fim. Perguntamos, nessa hipótese, é lógico, é caridoso, é cristão recusar a prece para os condenados? Então, por que a gente não vai fazer? Se, por um acaso, se em alguma hipótese, tudo aquilo que a doutrina espírita prega estiver equivocado, que mal há em fazer uma prece por aqueles irmãos que sofrem? Não há mal nenhum, né? E aí a gente vai recorrer ao Livro dos Espíritos novamente, na questão 664, aonde é feita a seguinte pergunta por Kardec: será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como lhe podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Ou seja, será que se eu fizer uma prece por um amigo, por um conhecido, eu vou abrandar as dores? Ou seja, diminuir as dores que a pessoa sofre muitas vezes por pela justiça de Deus, né? Por coisas que equivocadamente, decisões equivocadas que ela tomou. E aí o espírito que vai responder é o espírito de São Luís. Ele vai dizer o seguinte: a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Claro que não. E isso também serve pra gente, né? Eu rezo todo dia eu faço minha prece e ainda assim eu fui mandado embora do emprego. Opa! Os acontecimentos, eles vão ser naturais. Né? Não é porque eu faço a prece que eu vou deixar de passar por aquilo que é necessário na minha existência. E também na minha existência enquanto espírito.
Mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede. E também porque o desgraçado sente sempre um refrigério. São segundos de paz que a gente oferece aos nossos irmãos em sofrimento. Quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Neste sentido é que se lhe pode abreviar a pena, se por sua parte ele secunda a prece com boa vontade. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que vão esclarecer, consolar e dar-lhes esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornaríeis, se não fizesses o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. Ora, meus irmãos, o que acontece? Voltando àquela ideia de céu e inferno. A doutrina espírita, ela é uma doutrina autônoma. Nós temos total autonomia sobre as nossas escolhas, é o nosso livre-arbítrio. Nós temos total autonomia sobre os nossos sofrimentos também. Deus não nos imputa a dor. Somos nós, espíritos imortais, que temos registrado em nossa consciência a lei de Deus, que ao descumprirmos com essa lei, nos sentimos mal. E a partir dali, nos impomos as dores. Ora, então imagine aquele irmão que está em sofrimento na pátria espiritual, em sofrimento por alguma coisa, pelo próprio processo de desencarne, que está revoltado por ter sofrido seu desencarne, enfim, aquele irmão que está no plano espiritual em sofrimento. Ele tem uma equipe de espíritos à sua volta querendo ajudá-lo, mas muitas vezes ele não vai ouvir, não vai estar preparado para abrir seu coração para receber essa ajuda. E aí é que entra a nossa parte no trabalho. Quando a gente emite essa prece, a gente faz um refrigério em seu coração. A gente carrega esse irmão de energias positivas, de confiança, de esperança, de fé. E é daí que ele abre seus olhos. Quando ele abre seus olhos, muitas das vezes ele desiste de sofrer. Ele desiste de se autoflagelar. E aí ele evolui, ele passa para o próximo estágio. Ele aceita ser salvo. Ser salvo, né? Ele aceita ser resgatado, ele aceita ser recebido pelos bons amigos espirituais. Então a nossa missão, ela é fundamental para esses corações. Lembremos lá o André Luiz, né? André Luiz, da obra Nosso Lar, do Francisco Cândido Xavier, que se dedicou à medicina. Enquanto médico, não tinha um grande apreço pelo trabalho da caridade, realizava com muito esforço o trabalho da caridade, na maioria das vezes obrigado a isso, mas ainda assim ele se viu envolvido nas energias após o seu desencarne, porque a esposa de um dos pacientes que ele atendia foi quem fez uma prece agradecendo a Deus por aquele homem que tinha tratado gratuitamente de seu marido, papapá, papapá, papapá. E olha só, olha o efeito que isso tem. Isso é só um dos exemplos, né? Esse é só apenas um dos exemplos que a gente poderia trazer, né? E aí, continua a leitura aí, espero que você esteja aí com um livro acompanhando, senão depois leia para você poder tirar suas próprias conclusões. Quando é alguém atingido por um mal incurável, devemos abandoná-lo sem nenhum alívio? Só porque o mal não oferece nenhuma esperança de cura? Poxa, aquele nosso amigo, aquele nosso amor, né? Nosso filho, nossa mãe,
está desenganado pela medicina terrena. E aí o que a gente faz? A gente vira as costas e vai embora? É isso que a gente faz? Então será que se o nosso amor ele está desencarnado, em sofrimento, e por um acaso nós imaginarmos que ele está no céu ou no inferno, a gente vai negar a ele uma palavra de esperança? Né? Nós espíritas ficamos um pouco mais tranquilos, porque nós sabemos que o céu e o inferno não existem. Não existe. E que não existe distância entre nós e os nossos irmãos desencarnados. Porque estamos conectados através do pensamento. E o pensamento é a forma mais rápida e mais forte de cruzar o universo. Então nós estamos conectados dioturnamente aos nossos irmãos desencarnados. E podemos sim, temos a maravilhosa dádiva de mandar mensagens a eles. Que tipo de mensagem estamos mandando? Né? Vos recusarias um copo d'água para aliviar a sua sede daquele que sofre? Um bálsamo para cegar as suas chagas? Não farias por essa pessoa o mesmo que por um prisioneiro? Um prisioneiro numa prisão perpétua? Ele vai ficar pro resto de sua vida ali? Mas que tipo de tratamento este homem merece receber? É a mesma coisa. Por mais que a sua condenação, por mais que o seu sofrimento seja imposto por um longo tempo, por si mesmo, a gente vai abandoná-lo à própria sorte? É óbvio que não. Não seria, como diz Kardec, não, isso não seria cristão. Né? Onde está o amor nesse processo? Mais à frente ele vai nos dizer o seguinte: a não eternidade das penas não traz como consequência a negação de uma penalidade temporária, visto que Deus, na sua justiça, não pode confundir o bem e o mal. Então, peraí, a pessoa não vai sofrer para a eternidade, mas isso não quer dizer que ela não vá passar por algum tipo de dor, pelos seus males, pelos males realizados, tá? Ora, negar nesse caso a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, do encorajamento e dos bons conselhos. Seria negar a força que recebemos com a assistência moral daqueles que nos querem bem. Olha que maravilha, né? Então, a gente vai ter que passar pelo que tiver que passar. Mas é muito melhor a gente passar junto, não é? Então vamos passar junto com os nossos companheiros que estão desencarnados. Né, que clamam por esse nosso bálsamo, por essas nossas energias, por essas nossas vibrações. Né? Em 2 minutos a gente consegue atingir esses irmãos com uma energia, uma carga de energia muito poderosa. Né? Então vamos fazer isso, vamos colocar isso para frente. Outros se baseiam em uma razão mais enganosa, a imutabilidade dos desígnios divinos. Deus, dizem eles, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. Se assim não fosse, nada seria estável no mundo. O homem, portanto, não pode fazer nenhum pedido a Deus, só lhe resta submeter-se a ele e adorá-lo. Nesse modo de pensar, há uma falsa aplicação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ao desconhecimento da lei, no que se refere à penalidade futura. Essa lei é revelada pelos Espíritos do Senhor, agora que o homem está pronto para compreender o que é, na fé, está de acordo com os atributos divinos ou o que lhe é contrário. Olha só, primeira coisa, quem nos imputa as dores e os sofrimentos não é Deus. Então, quando eu peço a Deus por alguém, eu não estou pedindo para que Deus mude sua decisão. Porque Deus oferece 1 milhão de chances para cada um de nós, independente dos erros que nós tenhamos cometido. 1 milhão de chances. Quantas chances nós já recebemos de Deus? Então, não é Deus que imputa a ninguém o sofrimento. Somos nós. Somos nós. Né? Como diz aquele trecho, que eu não me lembro agora exatamente da onde, mas é um trecho famoso que vai nos dizer que o homem, em via de regra, ele é o artesão da sua própria dor. Então nós
construímos como artesãos, com carinho, a nossa própria dor. Né? Então, ao pedir a Deus para que essa pessoa seja atendida, eu não estou pedindo para que Deus mude nada, porque Deus não vai mudar nada. As suas leis são fixas, são eternas. Né? Eu estou pedindo para que Deus ilumine aquele indivíduo, para que as energias que eu estou enviando cheguem até ele. E aí, a partir daí, ele possa se libertar deste processo, que ele possa se animar, que ele possa se encorajar. Então, esse argumento, ele cai por terra. A lei de Deus é mais previdente que a lei dos homens, sempre justa e misericordiosa, não fixa nenhuma duração para a pena, seja ela qual for. Olha, logo no finalzinho dessa página, Kardec vai trazer essa mensagem e que vai ser muito clara. Muito clara. Não fixa duração para a pena. Não fixa. Então, quer dizer que se eu cometer um equívoco, eu posso, em um dia, me livrar da pena daquilo? Claro que eu posso. Se eu conseguir entender que eu cometi um equívoco, e se eu conseguir me perdoar, e se eu conseguir trabalhar para não cometer mais aqueles erros e para minimizar aqueles erros que eu cometi, acabou. Acabou. Deus não quer a gente sofrendo, Deus quer a gente construindo, trabalhando. É esse o objetivo de Deus. Deus não quer a gente 10, 20, 100 anos no umbral, chorando. Ai meu Deus, como eu sou um ser terrível. Não. Ele espera de nós que a gente entenda que aquele caminho que a gente tomou não foi o adequado e que a gente vá à luta. E é isso que a gente está pedindo a Deus na prece pelos desencarnados. Que aquele irmão que sofre, que ele possa ir à luta, se perdoar, que ele possa entender que ele está vivo, de que a morte não existe, que a vida continua, o que morre é o corpo, que seus amores não estão perdidos. É isso que a prece pelos desencarnados pretende fazer. Dar um choque de amor a esse irmão, para que ele possa se encorajar. Quantas vezes nós estamos aqui encarnados, tristes, depressivos, chateados, e aí algum amigo encarnado mesmo chega e dá aquela palavra de força pra gente, a gente sai, né? Todo senhor de si. É essa prece pelos desencarnados que a gente precisa direcionar. Né? Orar com sentimento faz com que... Isso aí é uma anotação nossa, né? Orar com sentimento faz com que o primeiro fluido a circular seja a favor de quem ora. Então, quando eu oro com sentimento por um irmão, por uma irmã desencarnada, eu me banho naquela energia de amor. E depois que eu estou impregnado com aquela energia de amor, eu lanço ao meu amado parte daquele amor, parte daquele sentimento. Então temos sim que ter uma cultura de rezar, de fazer oração por aqueles que nós amamos, que já estão num outro plano da vida. Assim como a gente manda cartão de Natal, isso tô mostrando que eu sou velho, né? Porque hoje em dia nem existe mais cartão de Natal. Assim como eu mando um cartão de Natal, assim como eu mando uma mensagem de WhatsApp, um e-mail, assim como eu ligo para algum familiar meu regularmente, eu preciso fazer as minhas preces em conexão, mas não aquela prece burocrática, né? Uma prece que efetivamente possa ir até o coração do outro, possa efetivamente revigorar o meu irmão. Esse é um dos pontos primordiais, né? E aí a gente chega no item 21, mas antes do item 21 eu gostaria de falar sobre o livro Depois da Morte, no capítulo 51, em que Leon Denis vai dizer o seguinte. Ele vai falar: a prece é um grito, um lamento, uma efusão, um cântico de amor, um manifesto de adoração ou um exame de seus atos, um inventário moral que se faz sob a vista de Deus, ou ainda um simples pensamento, uma lembrança, um olhar erguido para o céu. Olha que coisa maravilhosa, grande Leon Denis. A prece é um grito, um lamento, uma efusão, um cântico de amor. Porque a prece é um momento onde eu desabafo, onde eu lanço as minhas energias para aquele que mais me ama,
que é Deus, nosso Pai. Nosso paizinho de profundo amor, de profunda bondade. Então, olha a força que essa prece tem capacidade. Mais pra frente, Leon Denis, no mesmo capítulo, ele vai dizer assim: orar pelos espíritos infelizes, orar com compaixão, com amor, é uma das mais eficazes formas de caridade. Todos podem exercê-la, todos podem facilitar o desprendimento das almas, abreviar o tempo da perturbação porque elas passam depois da morte, atuando por um impulso caloroso do pensamento, por uma lembrança benévola e afetuosa. A prece facilita a desagregação corporal, ajuda o espírito a liberar-se dos fluidos grosseiros que o ligam à matéria. Sob a influência das ondulações magnéticas projetadas por uma vontade poderosa, o torpor cessa, o espírito se reconhece e assenhoreia-se de si próprio. Olha que coisa maravilhosa! A nossa prece ela também tem a função de ser um passe magnético sobre aquele espírito. É por isso que ele se revigora, é por isso que ele se encoraja. Porque nós, com o fluido carnal, né, a qual muitas das vezes esses nossos queridos que partiram há pouco tempo ainda estão muito conectados, nós temos a força de enviar a eles essas vibrações impregnadas desse fluido ainda muito materializado, mas que pode ajudá-los através desse magnetismo no bem. Então por que não fazê-lo? Não é? Lindo, Leon Denis sempre é maravilhoso, né? Dizem que é difícil a gente estudar Leon Denis, mas é que na verdade a gente tem pressa, né? A gente tem a vontade de estudar Leon Denis para dizer, eu já li o livro de Leon Denis. Quando na verdade Leon Denis não é para isso. Leon Denis é para isso aí, a gente lê 2 parágrafos e se embebeda com essa energia de poética e de amor que Leon Denis transborda. Então que a gente leve 10 anos para ler Depois da Morte, para ler No Invisível, para ler O Problema do Ser e do Destino, não tem problema, né? Mas que a gente vá lendo aos pouquinhos, que a gente vá se deliciando com esse caminho que Leon Denis nos abre, né? Aí, no item 21, que fala assim: a lei de Deus assim se resume. O homem sempre sofre as consequências das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não tenha a sua punição. O rigor do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada. Ela está subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. A pena dura tanto quanto a persistência no mal. Seria perpétua se a obstinação no mal fosse perpétua, e de curta duração se o arrependimento for rápido. Olha aí, que maravilha. Existe um conto, né, que é muito utilizado no Canadá. Eu já falei isso algumas vezes, não sei se eu falei aqui no NEFA, peço desculpas, mas como pode ter gente que não teve acesso, que 2 caçadores eles estavam acampando. E aí montaram um acampamento e colocaram a água para ferver. E saíram para buscar lenha, né? Durante esse período, um urso ele chegou até o acampamento e viu, se atraiu por aquela panela e sem o conhecimento, sem a racionalidade, ele pegou a panela. Só que o urso, ele tem, diferente de nós, que a gente pega uma coisa que, ai, tá quente, joga. O urso, ele tem uma proteção, uma defesa. Então, quando ele está em perigo, ele abraça. Então, conforme ele pegou a panela e a panela o queimou, ele abraçou. E conforme ele abraçou, mais ela o queimava. E mais ele abraçava, mais pesado, mais forte, mais duro. Somos nós. Somos nós. Deus está dizendo pra gente, solta isso. Solta essa panela quente. Você está se queimando desnecessariamente. E a gente continua abraçado àquela panela quente, né? Se fazemos isso hoje enquanto encarnados, como não faremos depois de desencarnados? Faremos.
Faremos. Mas faremos porque queremos. Fazemos porque queremos. Né? Porque se a gente quisesse, ela podia ser perpétua. Se o homem quisesse se martirizar para sempre, ele poderia. Mas isso é contra a própria lei de evolução. Agora, se ele quiser também voltar para o bem, se arrepender e seguir em frente, ele pode. Ele pode. Com certeza. Deve-se que o culpado peça por misericórdia. Deus o escuta e lhe envia esperança. Porém, o simples remorso pelo mal cometido não é suficiente. É preciso a reparação. Eis porque o culpado é submetido a novas provas nas quais ele pode, sempre por sua vontade... Olha, perceba isso. Perceba isso. É sutil, mas mais uma vez é apontado pra gente. Sempre por sua vontade. Então você é culpado, mas sempre por sua vontade. Nem Deus rompe com o nosso livre-arbítrio. Nem Deus. Né? Então, sempre por nossa vontade, fazer o bem em reparação pelo mal que praticou. Então nós nos arrependemos, nós desejamos retornar ao bem, desejamos reparar os erros que cometemos. E aí, a partir do momento que a gente, vou reparar. Claro, não posso mais cometer isso, já entendi que isso está errado. A vida vai colocar em nosso caminho acontecimentos para nos testar, para ver se a gente realmente não quer mais passar por aquilo, se a gente não quer mais fazer aquilo que a gente já entende que é um equívoco. E aí, algumas vezes a gente vai cair, algumas vezes a gente vai acertar, e aí a gente vai ser testado de novo, até que fique claro para nós, porque é por sua vontade, sempre por sua vontade, que a gente já conseguiu superar aquilo. Ah, não, realmente, isso já não me atrai mais. Realmente eu já não me envolvo nesse equívoco. Né? O homem é, assim, incessantemente o árbitro de sua própria sorte. Olha só que legal. Não vai ser seu guia, não vai ser seu mentor, não vai ser Deus, não vai ser Jesus, não vai ser o diabo, não vai ser o obsessor. Ninguém vai fazer isso. Te condenar ou te absolver. Porque o homem, ele pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça depende de sua vontade de fazer o bem. É isso. Essa é a lei, lei imutável e de acordo com a bondade e a justiça de Deus. Então, o espírito culpado e infeliz, assim sendo, pode sempre salvar a si mesmo. É por isso que a gente reza por ele, é por isso que a gente faz prece por ele, é por isso que a gente lembra com carinho dos amigos que partiram, é por isso que a gente vê foto sim, é por isso, se isso não te faz mal ver uma foto, ver um vídeo, lembranças, bater papo, contando casos daqueles amigos que partiram, faça. Porque toda vez que nós lembramos com amor e com carinho e com uma saudade positiva desses irmãos, eles sentem essas energias lá. E aí se revigoram. E se revigorando, eles seguem a caminhada, eles renovam suas energias, tomam um tônico que os permite seguir em frente. A lei de Deus lhe diz em qual condição ele pode fazê-lo. Na maior parte das vezes, o que lhe falta é vontade. A força, a coragem. Se por intermédio das nossas preces lhe inspiramos essa vontade, nós o sustentamos e encorajamos. Se por nossos conselhos nós lhes damos as luzes que lhe faltam, em vez de solicitar a Deus que anule a sua lei, nos tornamos os instrumentos para a execução da sua lei de amor e de caridade, da qual ele assim nos permite participar, para que possamos dar uma prova da caridade. A benevolência divina ela é tão grande, que ela permite com que todos nós nos salvemos o tempo que quisermos, a partir da nossa transformação moral, da nossa vontade verdadeira. E além disso, Deus
que quer que nós sejamos suas mãos, permite com que nós sejamos a luz que vai fazer com que o irmão encontre o seu caminho, mesmo após o seu desenlace. Então, meus irmãos, que a gente possa usar e abusar da prece como essa ferramenta tão linda, um cântico de amor, como Leon Denis vai nos dizer, sabendo que não existe uma fórmula pronta para a prece, e sim aquilo que eu gostaria de enviar para os meus amores, aquilo que eu gostaria de enviar para os meus amigos, encarnados e desencarnados. Que a gente possa conversar com o nosso paizinho de profundo amor com carinho e pedir a ele por aqueles que nós tanto amamos e que ainda vivem. Eles vivem, meus irmãos. E sendo assim, agradecidos por mais uma oportunidade que essa Casa de Amor nos oferece para as reflexões, que possamos aproveitar o tema de hoje e direcionar as nossas vibrações aos nossos irmãos e irmãs desencarnados. Agradecidos por cada um desses nomezinhos que estão passando por nossas cabeças, que ladearam a nossa caminhada, que tantas vezes nos orientaram, nos ajudaram, nos fortaleceram ou simplesmente serviram de inspiração para que a gente pudesse pensar na vida, pudesse caminhar, para que a gente pudesse estar vivo, encarnado aqui. Que possamos direcionar os nossos pensamentos aos mais de 600 mil irmãos e irmãs que partiram em meio à pandemia. Que eles possam encontrar a sua jornada, que eles possam encontrar a sua caminhada, que eles tenham coragem para continuar a vida. Pois a vida continua e temos todos uma missão, a missão de ser a mão de Deus na construção do mundo que desejamos e seremos. Porque, como diz a canção, um dia todos nós seremos anjos. Que Francisco de Assis, que Deus nosso Pai, que Jesus, nosso irmão querido, possam iluminar as nossas jornadas, desencarnados e encarnados, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Uma excelente noite, uma excelente manhã, um excelente dia para todos. Fiquem com Deus.